te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Se a paz. Se a paz, Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, pastora. Amém. Estou aqui, né, no trabalho e desde manhã Bruna falou comigo e aí a gente ficou conversando ontem, mas quando foi hoje pela manhã ela falou como sempre, né, que ela dá o bom dia e tal, tudinho, e aí Camila também, assim, mas ela mandou um versículo para mim e enquanto eu estava no trabalho e agora nesse momento assim de intervalo, eu vim aqui e essa palavra ficou ardendo muito no meu coração, né? Assim, e eu nessa tarde eu queria compartilhar, né, com você nesse momento. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no livro de Jeremias 23 e o versículo 23. Eu vou pedir aí a nos ajudar, a nossa irmã Camila, para ler esse texto e também fazer, né, o convite, enviar aí o link, né, para as outras pessoas, né, para que nesse momento também possa poder participar, né, dessa palavra e receber, tá certo? Não está salvando, mas aquelas pessoas que, né, precisa ouvir, com certeza, né, vai ouvir aquilo que o Senhor tem para essa tarde, tá bom? Amém. Tá certo, pastora. Já enviei aqui, vou ler, tá? Ok. Jeremias 23, versículo 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe? Amém? Quando eu estava lendo, eu conheço esse texto também, mas assim, quando eu estava lendo, que foi Bruninha, né, assim, que enviou para mim, já início de tarde, né, assim, foi no finzinho da manhã, e eu estava lendo, e essa parte, assim, né, o Senhor diz que Ele é o Deus de perto, mas pergunta o Senhor, também não é um Deus de longe? E eu fiquei imaginando, porque geralmente, né, assim, a gente só sente a presença, a gente só tem a certeza, a gente só acredita quando Deus está perto. E aí, quando a gente está naquela situação de aperreio, né, de angústia, e a gente tende a tendência a achar, né, que Deus não está perto. E aí, o Senhor, quando levanta o profeta Jeremias, né, como profeta para falar mais uma vez à nação de Israel, que era uma nação escolhida por Deus, mas que momentos eles viviam perto de Deus, e aí ele disse, eu sou esse Deus de perto. Esse Deus que está perto de você, esse Deus que está ao teu lado, esse Deus que caminha contigo, esse Deus que te ergue, esse Deus que é teu amigo, esse Deus que é a mão estendida sobre a sua vida. Ele diz, eu sou esse Deus de perto. Que você, não sei se você já teve a impressão, mas, por exemplo, quando algo está perto de você, é palpável, você sente, né, assim, próximo está, mas quando está distante, quando você se encontra distante, e eu sei que se for, né, permissão de Deus, vontade de Deus, né, assim, algumas pessoas entrar e ouvir, né, assim, essa ministração, porque existe um momento que nós estamos distante da presença de Deus, distante, né, de alguém que a gente gosta, né, assim, estamos longe. Mas sabia que ele diz algo muito importante, Senhor Jesus. Ele diz, eu estou perguntando a você, por acaso, eu só sou Deus de perto quando você está louvando, quando você está me buscando, quando você está me obedecendo, quando você está, né, assim, eu só sou esse Deus. Ou quando você está distante, né? E eu posso dizer, por exemplo, né, assim, distante da presença mesmo de Deus, distante
sei lá, da igreja. Porque tem gente que só sente, né, a presença de Deus, o mover de Deus, a presença de Deus, quando está nas reuniões do grupo, quando está dentro da igreja, e aí a igreja canta, e aí começa a sentir a presença de Deus, né, de Deus está aqui. E tem um louvor que eu sou das antigas, né, assim, mas tinha um louvor que a gente antigamente até dizia corinha o nome, né, assim, e ele diz assim: Deus está aqui, tão perto como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará. Deus está aqui. Deus está nos céus, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, Ele está. Né? Aí esse louvor me chamava muita atenção, porque Deus, Ele está aqui junto de nós. Ele está perto de nós. Ele está junto de nós, porque Ele diz: não te deixarei, não te abandonarei. Mas sabe que existem momentos na nossa vida que a gente às vezes se afasta, que a gente não sente tão de perto a presença de Deus. Mas Ele está dizendo: eu estou aqui também. Porque Ele diz: eu não só sou, Ele deseja que nós estejamos sempre perto dEle. Ele deseja sempre estar perto de nós. Mas Ele está dizendo: eu também sou um Deus quando você está longe. Eu sou esse Deus também, quando você está longe. Porque eu não só me resumo a um Deus de perto. E mais uma vez, né, eu vou lembrar, né, assim, de uma situação de uma irmã que ela conta o testemunho dela, ela é evangélica, né, assim, mas quando Jesus a chamou, né, assim, ela sabe que é quem é, né, que quando Jesus a chamou, né, assim, ela estava em um determinado lugar fazendo algo que não era agradável ao Senhor, mas o Senhor chama ela e diz: fulana, sai desse lugar, porque eu tenho algo contigo específico. E ela me perguntando, né, como pode ser isso? Porque a gente, às vezes, eu já li, já ministrei nesse texto, né, assim, mas pela manhã esse texto ficou ardendo assim no meu coração. E aí eu aproveitei que no intervalo, tá tudo calminho aqui assim, e eu disse: Senhor, vou ministrar. Porque muitas vezes a gente só sente e a gente só tem a certeza e a convicção quando a gente sente Deus muito perto de nós. Mas Ele diz na sua palavra, lá no livro de Mateus, Ele diz: eis que estou convosco, né, até a consumação do século. Ele diz: não te deixarei, não te abandonarei. É um Deus querido que, por mais que você esteja longe dele, Ele quer dizer: você está longe, mas eu estou perto de você. Você pode sentir e saber, né, identificar que você está longe, mas Ele está dizendo nessa tarde: mesmo esse teu longe, eu estou perto de você. Eu estou perto de você. Porque Ele diz assim, Ele diz uma escolha, mas é uma escolha afirmativa para a nossa vida. Ele diz: não sou Deus perto? Senhor. E também não de longe? Sim, Senhor. Ele estava dizendo para o profeta Jeremias, né, para dizer à nação, para conduzir a nação, para afirmar a nação, que mesmo a nação de Israel, se distanciando dos propósitos de Deus, se distanciando, né, dos mandamentos de Deus, ele disse: ainda assim, eu continuo sendo Deus. Você se afastou de mim, mas eu continuo perto de você. Porque Deus, Ele é fiel, e por isso, né, as meninas que do ministério, né, as que seguem também, sabe o quanto eu gosto de recitar esse versículo, sabe? Porque Deus, querido, Ele nos afirma, Ele diz: olha, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Ele diz, né, assim: estarei convosco. E eu, por muitos anos na minha vida, em algumas situações não tão agradáveis na minha vida, né, provações que todo mundo passa, né, assim, e nos momentos mais difíceis eu sentia um Deus ausente.
Mas não era que Deus estava ausente, era eu que sentia essa sensação de Deus não estar presente. E logo me apegava na palavra e eu dizia, Pai, o Senhor fala na sua palavra que o Senhor está comigo, estará conosco, os teus servos, tuas servas, até a consumação do século. Portanto, Pai, faz eu sentir de novo a tua presença, porque eu sei que o Senhor está. Mas o meu sentimento, né, a minha vida, não deixa eu sentir, nem ver isso. Mas como foi maravilhosa essa palavra hoje, quando eu recebi e fiquei meditando, refletindo, né, e eu dizendo, nossa, que profundo, né, assim, porque nós somos muito tendenciosos a fazer justamente isso, né, assim, por a gente ou a gente até julga a vida daquele que está afastado do caminho do Senhor, não é assim? Quantas vezes você não já ouviu um descrente? Eu estou dizendo porque eu já ouvi muito do meu pai. Não ele é descrente, mas ele, né, se afastou da igreja e um tempo também se afastou do Senhor, né, pelas práticas que ele estava fazendo. Então ele se afastou também do Senhor, mas era tão claro, todas as vezes que eu falava com ele, eu evangelizava e eu dizia, papai, é necessário, né, o Senhor se reconciliar, né, com o Senhor Jesus. E ele sempre tinha essa mesma resposta. Deus está no meu coração, porque eu me afastei da igreja, mas não do Senhor. E eu sempre também usando a palavra, dizia, papai, eu não quero ofender, mas a Bíblia diz que as ovelhas ouvem sua voz e obedecem. Né? Então, assim, Deus não tem alegria e prazer, como o Senhor diz que tem Deus e não quer obedecer, porque as ovelhas ouvem e obedecem a sua voz. E por muito tempo, mas às vezes eu entendia, porque às vezes ele tinha aquele momento que ele ficava ali e eu percebia que ele estava orando. Eu percebia que ele estava orando, estava conversando com Deus, né, assim, e às vezes ele chorava, algumas vezes assim, e eu ficava olhando assim, mas como? Porque nós somos muito tendenciosos ao julgamento, não é? A gente olha, né, e chega para o descrente, ou chega para alguém que está desviado, ou alguém como, por exemplo, essa irmã, quando ela conta esse testemunho, ela diz que sem entender quem era aquela voz que estava falando com ela, que estava dizendo, e ela foi dizer, né, para uma crente, né, assim, acho que da família e também uma amiga, e ela falou assim, uma voz, eu não estou vendo de onde é, e disse isso, eu tenho um negócio contigo. E aí ela disse que uma pessoa falou assim, é óbvio que não é Deus. Claro que não é Deus. Está vendo que Deus vai estar onde tu estás, está perto de você. Observe que esse texto cai por terra todo julgamento, né, que alguém tem sobre as nossas vidas. Que mesmo nós errando, mesmo não é certo, não estou aqui dizendo que é para ninguém errar, não, estou falando, né, assim, que mesmo nós erramos, né, mesmo que nós pecamos ou nos afastamos por alguns momentos do propósito de Deus, acho que está aí nosso irmão Damião, né, pelo que eu estou vendo, né, acho que é ele, né? Ou é ele ou é e nossa diaconisa Andréa, né, assim, e ele diz, né, assim, ele afirma, ele diz, sou Deus de perto e também não sou de longe. Ou seja, o de longe você vê que é uma interrogação, que ele diz assim, né, não sou Deus de longe. Porque nós somos tendenciosos a achar que a gente só sente a presença de Deus quando a gente está louvando, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está dentro de uma igreja, né, assim, e aí a gente sente Deus, né, quando está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo a mil maravilhas, aí a gente sente, nossa, Deus está aqui perto de mim. Mas quando está aquele silêncio, que você não vê, né? Não escuta, quando você tem aquele silêncio que você não vê a ação de Deus, né? Visivelmente palpável, né? Assim, e você muitas vezes, Deus não está comigo. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você nesse momento, nesse tempo. Ele é o Deus de perto, mas ele é também o Deus de longe. Eu, enquanto estava ministrando agora, eu estava me lembrando
E uma certa vez, mas no mês passado, né, logo no início do mês, e eu estava, não desse mês, né, do mês passado, mas no início, e eu estava aqui, eu só tinha ministrado a palavra do dia de manhã, e só entrou Camila, e daí a minha chefe, minha coordenadora me chamou, e eu tive que sair, né, assim, e desliguei, não salvei, porque eu ainda estava iniciando a administração. Não entendi, então eu tive que resolver algumas coisas e tal, tudinho. E quando foi de meio-dia, eu fui almoçar, né, de 1h da tarde, na verdade, eu fui almoçar, e quando eu fui almoçar, né, o Senhor falou ao meu coração: você não vai almoçar, você vai ministrar essa palavra de manhã. E eu falei: nossa, Senhor, mas porque eu sei que é a palavra do dia e tem o dia todo, né? O Senhor disse: você vai ministrar agora, porque exatamente nesse momento, tem um alvo a ser atingido. E aí estava no outro lado da tela, né, assim, algumas pessoas, que uma delas era amigo, né, assim, colega de trabalho de Bruninha, e ele botando carinha de choro e tal, e dizendo, né, por que ela parou de ministrar? Porque ela não continua, Deus estava falando aqui comigo. E sem eu saber a história dele, o que se passa na vida dele, mas sabe que alguém julga e olha a nossa vida, né, pelo que nós estamos fazendo, e a gente diz assim: errou, caiu, fez o que foi, acabou-se a promessa, acabou. Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi, lembra? Davi, quando ainda jovem, foi ungido rei. Foi ungido, passaram, né, uns anos, e Davi senta no trono. Davi, quando está no palácio, ele comete um homicídio. E quem é de nós, seja você sincero com você mesmo, mas quem é de nós que não pensou assim: acabou, né, para Davi, já se cumpriu a promessa que ele ia sentar no trono, que Deus tinha ungido, ia ter feito ele rei de Israel. E parece que aquele homicídio, aquele pecado, o pecado também do adultério, tinha acabado os planos de Deus. Mas sabe que eu, de verdade, encaixo esse versículo nisso. Nesse momento que a gente está dizendo, né, está longe de Deus. Deus nem está perto, nem está vendo. Deus levanta o profeta Natan, e manda que ele vá lá, né, assim, para falar com ele. E ele chega lá e ele fala a história, né, assim, conta a história. Davi reconhece, né, que errou, que pecou, e dali diante continua uma trajetória na vida de Davi. É verdade. Mas Davi tinha errado. Davi tinha cometido, né, um adultério, cometido um assassinato, colocando Urias na linha de frente. E aí, como está longe? Como está longe? E Deus diz: vai lá, Natan. Um Deus que, quando a gente olha para o livro de Jeremias, né, assim, Isaías, você vai ver um rei chamado rei Ezequias. Ele estava na sua casa. Deus levanta o profeta Isaías e diz: vai lá na casa dele. E diz que arruma a sua casa, que ele vai morrer. Essa doença que ele tem, essa enfermidade, é para a morte. Isaías vai, entrega o decreto, né, assim, Deus de perto. Deus de perto. Nossa, Deus está tão perto que usou fulano, veio aqui na minha casa, trouxe o decreto, falou, Deus de perto. E a gente vê Deus de perto. Mas você pode observar também nesse texto que ele estava lá na sua casa e Deus envia o profeta Isaías. O profeta Isaías dá a mensagem e a Bíblia diz que ele vai saindo no pátio e o rei Ezequias, né, vira o rosto para a parede e ele chora. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu tenho andado com fidelidade contigo. Mas a Bíblia diz que o Senhor dá a ordem para quem estava longe, não longe do caminho do Senhor, mas longe daquela entrega, entregou e foi embora.
Mas sabe que Deus está dizendo, eu sou esse Deus também de perto, mas eu sou de longe também. Que Ezequias estava perto de mim, clamando, orando. E Isaías, que já estava distante do rei Ezequias, porque ele já estava indo embora, ele já tinha dado o recado e estava indo embora. É esse Deus que Isaías volta e diz, o Senhor mandou dizer que te acrescenta 15 anos mais de vida. E que nenhum reino, enquanto tu tiver com esses 15 anos de vida, vai subjugar, ou seja, vai vencer você. Vai ser tempos de paz, vai ser tempos de bênçãos. Ninguém vai conseguir te resistir. Leia lá o texto para você ver. Um Deus que falou para o rei Ezequiel que estava perto, clamando, orando ao Senhor. Mas um Deus que fala ao profeta Isaías, que estava perto de Deus, mas que estava distante do rei Ezequias, e diz, volta lá. E vai dizer a ele que tem mais 15 anos de vida. Que eu acrescento, é esse Deus que nessa tarde está dizendo para mim e está dizendo para você. Por acaso, eu não sou Deus de perto? É, Senhor. Mas, Senhor, olha, eu estou distante do Senhor, não estou sentindo mais a tua presença. Ele está dizendo, eu também sou esse Deus de longe. Eu não só sou Deus de perto, porque o texto afirma, né, assim, que quem pensa que Deus é um Deus de longe, somos nós. Senhor, tu estás distante. Quem não já ouviu? Seja sincero. Você não diz assim, Senhor, como eu estou distante de ti. Senhor, como tu está distante, parece que tu não estás me ouvindo. Não é? A gente diz, Deus. E Deus está dizendo, não, eu sou o Deus de perto. E sou o Deus, quando você está longe, eu sou o Deus que falo com você. Eu sou esse Deus. Sabe como foi maravilhoso esse versículo que Bruninha me deu nessa tarde. Ela não sabe, né, a bênção que foi, né, de ter, porque eu fiquei falando e eu fiquei olhando e Deus falou muito forte no meu coração, muito, muito forte. Fica calma, filha, porque o mesmo Deus de perto, eu não mudo não, eu sou o Deus também, que longe eu te alcanço. Longe eu falo contigo. Longe eu estou perto de você. Parece uma incoerência, mas é o poder de Deus, porque eu posso dizer assim, Camila, você pode estar perto no meu coração, mas a gente está distante. Tu estás aí, e agora assim, eu estou aqui na várzea. Não é? A gente está longe. Mas o Deus estava dizendo assim, o Deus que estou perto de você, eu sou o mesmo Deus, eu não mudo. Eu não mudo por causa da sua distância. Eu não mudo pelo o tempo. Eu não mudo. Eu estou mesmo longe, você de mim, mas eu estou perto de você. E eu fiquei com maravilha assim, meu Deus, que coisa profunda. Eu nunca tinha visto isso assim, né? Assim, porque mesmo a gente achando que está longe, ele afirma, eu estou perto. É como se, não estou mudando o texto, mas eu estou parafraseando, né, como diz, né? É como se ele estivesse dizendo assim, não tem opção de longe, é perto e perto. Porque ele diz assim, eu sou Deus de perto, ele afirma, eu sou Deus de perto. E é como é bom desfrutar da maravilha da presença de Deus. Mas ele também diz uma coisa, ele diz, eu sou o Deus de longe também. Sabe por quê? Porque mesmo longe eu estou perto de você. E aí nessa manhã ainda me lembrei também, né, assim, que eu me lembro que quando eu levava minha filha, né, para o colégio, Débora era muito apegada assim, e eu dizia assim, eu estou perto de você, filha, porque eu não estava junto com ela, mas eu ficava tipo no lado de fora, né, da sala, e ela dizia assim, você não está perto de mim. Ela estava falando comigo. Ela dizia, você não está perto de mim. Porque muitas vezes a gente não sente. E eu dizia, filha, eu estou aqui sentada. Mãe está aqui sentada. Mãe vai estar aqui te esperando. Ela, você não está perto de mim. Eu estava ali perto. Era uma distância só de corpo. Mas sabia que muitas vezes a gente está assim, e Deus está dizendo, né, para mim e para você, nessa tarde,
Essa é a sensação de que você se colocou, porque existem realmente momentos que nós nos afastamos, sim, do Senhor. É nós que nos afastamos do Senhor, não Ele de nós. Verdade. Porque mesmo distante de Deus, Ele continua perto de nós. Glória a Deus. Esse que é um Deus que, por mais você vai ficar doidona da cabeça, mas você não vai entender. Como assim, Senhor? Fulano se desviou, fulano está afastado de ti. Como é que tu pode estar usando aí essa tagarela e dizer que tu é perto para ele? Porque a pessoa que está distante de Deus, mas Deus, ele continua mesmo, porque ele é imutável. Ele diz, eu sou o Deus de perto, sou o Deus de longe. Ele diz, eu sou o Deus dos altos. É uma outra, eu não sei se é uma outra versão ou é outro versículo, mas ele diz, né, eu sou o Deus dos altos, mas eu também sou o Deus dos vales. É outro versículo. Deus dos vales. Porque a gente só tem a tendência de, quando ele está perto, ele é Deus. Deus na minha vida. Quando eu estou no alto, nas coisas altas que ele tem me colocado, Deus, é Deus, é Deus. Mas quando eu estou no vale, quando eu estou distante, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus. Você não sente, você não vê, mas ele está. Porque ele vela, como ele disse para Jeremias, logo no começo. Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Viste-me, porque eu velo pela minha palavra. E o que é que ele tem velado na sua palavra? O que é que ele tem dito? Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Como é que a gente pode dizer que ele não está? Porque eu estou longe. Você está longe. Mas você pode se aproximar para esse Deus que diz, eu sou Deus de perto também. Você pode se aproximar, eu posso me aproximar. Mas se você está aí desesperado, achando que, né, você está tão distante que Deus não te alcança, eu quero te dizer que ele diz que eu sou Deus de perto também, mas eu também sou Deus de longe. Porque quando você está longe, eu ainda continuo perto de você. Porque ai de nós, se ele estivesse longe de nós. Ai de nós. Ai de nós, querido, se ele estivesse longe de nós. Por isso que o salmista, né, nos seus cantos diz, né, assim, que o Senhor não dorme, o guarda de Israel nem tosqueneja. Sabe, ele está sempre alerta. Ele não pisca o olho como a gente, não. Então essa é a sensação humana, longe, longe. Mas o Deus que a gente sente, sabe, reconhece, né, pede perdão, que está longe. Ele chega e diz assim, sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Onde você estiver, mesmo distante de mim, eu te alcanço, eu falo contigo, né? E esse é uma prova viva, né? Assim, onde você está agora? Onde você está agora? Responda para você, mas responda também para você. Se essa palavra, mesmo eu distante de você, não no mesmo ambiente de você, se essa palavra não alcançou o teu coração, não falou o teu coração. Porque Deus, ele te viu mesmo longe de mim, mesmo longe dele mesmo, ele diz, eu estou perto de você. Eu estou perto de você. Como essa palavra ficou um turbilhão assim. Eu falei, que eu também, uma tarde assim também, eu fui ministrar e uma pessoa falou assim, Nianinha, Deus falou muito comigo. Eu sei que você pode estar passando por isso, mas Deus está falando comigo. Foi comigo. Eu estava perguntando isso, Deus fez. Outra vez, até no domingo, né, assim, em que eu estava ministrando, ela disse que eu posso falar, né, por isso que eu disse assim, Jana falou assim, Deus falou exatamente assim para mim, né, assim, sobre primícia, que queria falar comigo, logo no início. E aí eu falei, eu vou ajeitar aqui as coisas, né, assim, vou tomar café, né, assim, o senhor pare para você me ouvir, observe, escute, né, assim, eu vou falar com você. E ela disse, Deus usou a tua vida para falar comigo. Porque Deus começou a tratar de coisas na vida dela. E ela disse, você não estava sabendo, mas Deus falou, sabe que é esse Deus
que a gente pode estar longe, mas Ele vai usar o instrumento para falar com você. Ele próprio mesmo vai falar com você. Porque Ele usou o profeta Jeremias para as nações, o profeta Ezequiel, né, Daniel, Paulo, mas teve momentos que Deus falou com eles mesmo, com Ele mesmo. E nessa tarde eu quero te dizer, né, assim, que eu não sei a que distância você está. E nem estou aqui para te julgar, nem simplesmente para te medir, né? Deixa eu ver quantos quilômetros fulano está de distância de Deus. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te dizer que o Deus, que é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe também. É um Deus que está aí, que vendo, né, assim, e não foi por um acaso que você entrou nessa live, não foi. Algumas eu até convidei, Camila, Bruna, própria Jana, né? Eu disse lá a palavra do dia, eu dizer agora, né, assim, mas que também não invalidou a palavra de Deus, porque Deus também não só podia estar resolvendo alguma coisa, podia estar tentando, podia não estar agora, mas Deus que vê você aí, onde você está, vendo que você está Ele está dizendo que eu sou esse Deus também. Não sou só o Deus de perto. Por isso, né, recebe do Senhor, né, medita mais nesse versículo, louva a Deus, eu agradeço a Deus, né, pela vida de Bruna, por enviar, né, esse versículo para mim, né, nessa manhã, e ficou ardendo no meu coração, e eu ia fazer até na hora do almoço, depois assim, não, Deus está falando só comigo, só para mim, assim, e aí eu estava ali na sala, né, e aí o Senhor falou, filha, eu sou Deus de longe também. Eu estou falando aqui com você que está perto, mas eu quero falar com alguém que também está longe, longe de você. Talvez longe de mim, não no sentido só de pecado, mas eu digo longe porque não está sentindo, né? Porque está passando por alguma dificuldade, não está sentindo. Aí acha, Deus está tão longe de mim, não é assim? Aí Deus vem com a sua palavra e diz, vê como eu estou perto de você. Mesmo longe, mesmo você se sentindo longe, vê como eu estou perto de você. Porque eu sou Deus, tanto de perto como de longe. Eu ajo perto quando você está perto de mim, mas ajo também quando você está longe de mim, né? Usando a minha misericórdia, a minha graça, o meu favor sobre a sua vida. Que Deus muito, muito abençoe, né, a sua vida, né, nesta tarde, que você possa receber, que você possa ser, né, esse agente abençoador. Eu falei que eu não ia salvar a live, né, assim, mas eu creio que essa palavra, né, assim, você pode ser aí um canal de Deus para a vida de uma outra pessoa. Né? Você ir e pegar lá no canal que Bruninha, nossa irmã Bruninha está aí, né, da mídia, vai salvar e colocar lá no canal. Você pode compartilhar na tua rede social, você pode enviar esse link, você pode enviar essa mensagem, porque talvez, ok, você esteja, eu estou no momento, pastora, que eu estou vivendo um Deus que está tão perto, mas tão perto de mim, que eu posso dizer, né, assim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levantará, Deus está aqui, perto de mim. Mas talvez alguém que você vai enviar essa mensagem vai dizer, nossa, eu estou sentindo um vazio, eu não estou sentindo a presença de Deus, Deus está longe de mim. Aí poder entender, não, você está longe dele, mas mesmo você distante dele, ele se torna perto, ele chega perto de você, ele fala perto com você. Esse Deus, seja também esse agente abençoador, não seja só, né, mais um que se alimente, come, mas não sabe compartilhar. Talvez outras pessoas não usam a live como indireta para ninguém, não. Usa como instrumento de Senhor, unja aqui minha mão, meu dedo, Senhor, e vai botando na minha mente quem eu devo lançar essa palavra, quem eu devo estar enviando essa palavra, enviar para um monte de pessoas que você puder. Né? Eu fico tão tranquila porque o canal nem é meu, né, assim, é da nossa irmã Bruninha, né, assim, então eu não ganho nada, né, assim, a não ser, né, propagar o evangelho, falar do amor de Cristo, né, assim, dizer o quanto esse Deus, mesmo nós distante dele, ele continua perto de nós. Que Deus abençoe, um beijo no coração, que Deus retribua, né, a tua vida, Bruninha, por ter compartilhado essa palavra, e que Deus nos abençoe. A você aí também, né, a Camila, que assim que eu falei, Camilinha, vamos
dividir a tela, porque a minha Bíblia está no carro e o estacionamento é muito longe, né, assim, e aí a professora ainda está, né, cirurgiada, e teve que voltar a trabalhar, porque tinha que ver mais tudo né, na cautela, assim, e aí para ainda ir pegar lá a Bíblia, voltar para cá, né, assim, e aí eu disse, Camilinha, tu divide aqui a tela comigo, né, e Camilinha dividiu, Deus abençoe, né, obrigado também, irmão Damião, aí que entrou, o diácono Damião, né, assim, Rosalie, eu vi que entrou, mas não estou vendo mais agora, mas mesmo assim, né, a bênção do Senhor te alcance, né, e as outras pessoas que entrou, que eu também não conheço, mas que entrou, que ouviu, seja você esse agente abençoador, talvez alguém não ouviu, né, assim, seja você esse canal como, né, talvez alguns vão dizer, né, poxa, pastora, foi um canal nessa tarde, hoje para mim, seja você, experimenta, né, sentir o sabor de alguém dizer assim, nossa, tu foi um instrumento na minha vida de ter mandado essa mensagem, né, para mim, eu estava precisando ouvir isso, que mesmo eu distante, Deus, ele continua perto de mim, porque esse Deus, ele é assim, mesmo que a gente pense que está distante, mesmo que a gente esteja distante dele, ele diz que eu sou Deus de perto e também eu sou Deus de longe, porque de longe você não consegue enxergar, você não consegue sentir, mas você precisa saber que ele está perto de você, seja qual for a distância, perto ou longe, ele continua perto de você. Deus abençoe. Um beijo no coração. Fique na paz. Um beijo, pastora. Amém. Deus Obrigada, abençoe. família, mais uma vez. Amém, pastora. Deus abençoe. Amém.